Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? E aí, mais uma semana, mais um episódio. Do lado daqui a Ellen, do lado de lá, A Elisa, e mais uma nós aqui semana. novamente. Mais uma semana com vocês. E hoje nós vamos falar de uma série, a gente sempre fala dos coreanos, né? Uhum. Hoje nós vamos falar de uma série chinesa. É muito legal essa série. É Love Between Fairy and Devil. É Amor entre Fada e Demônio, né? Tá na Isso. Netflix? Tá na Netflix. É uma série com 36 episódios de 45 minutos. Ela é de agosto de 2022. Pode parecer assim, nossa, 36 episódios, porque quando eu olho os episódios, eu falo assim, eu decido se eu vou assistir ou não. Mas é uma série assim, eu comecei, não gostei, assim, eu sempre comento com a Elisa que tem umas séries que eu só engrena para mim depois do sexto, ou então, sei lá, do quarto episódio, Quarto. do sexto episódio, e Você aí sempre a gente fala a partir do 4. quarto. Tem umas que eu assisto 10 e não engrenou, mas enfim. Ixi. Essa foi essa do quarto episódio, que os quatro primeiros, assim, eles são meio parados porque tem uma construção de história ali para você poder entender o que vai sendo encaminhado ali durante os 36 episódios. E é uma série fantasia romance, né? Uhum. Então ela fala de, né, o nome já diz, né, fada e demônio. Então já começa a cena da fada acordando esse demônio, né? E ela sem saber, ele também, aí ela acorda o demônio lá, mas ela não tem noção disso, porque ela vive num mundo, né, das fadas. Ela já é, ela cuida de uma árvore, né, que é a árvore dos livros lá, e ela faz todo esse cuidado, e todo dia a mesma coisa. Ela cuida da árvore, cuida dos livros, cuida das plantinhas, então ela tem uma rotina. E aí, nisso que ela acorda esse demônio, ele também não sabe o que está acontecendo, e aí tem uma desordem ali, porque ele vai atrás dela, ele tem memória e ela não, né? Ela tem memória daquela vida, porque ali, quando começa, a gente fica sem entender também. Igual eu estou falando agora, parece Uhum. falar, nossa, mas como assim? Do nada ela acordou e ele já vai atrás dela, mas é assim na história também, né? Lá no começo da história. Aí depois vai desenrolando e eles vão explicando o que vai acontecendo, por que ela acorda ele, e aí por que ele vai atrás dela. E aí Uhum. a gente entende pelo nome já, né, fada e demônio, que eles não podem ficar juntos. Eles são rivais. Porque ele estava dormindo, ela foi acordá-lo, ele estava dormindo, por ele tem o poder de destruir todos os reinos. Ele é um cara muito poderoso, é um demônio muito poderoso. E foi exatamente o que aconteceu eu não lembro tanto de anos, mas foram muitos anos atrás, ele destruiu todos os reinos, 30 e mil ela, anos. acho Parece que que é ele isso, dormiu. É. 30 mil, eu não lembro os anos. E aí a Elisa falou 30 mil anos, e aí ele foi acordado desses 30 mil anos, que era como se fosse uma prisão, era uma prisão. Uhum. E ele, inclusive, destruiu o reino dessa fada. Só que ela conseguiu viver de novo, mas sem as memórias. Então ela não lembra do que aconteceu. E aí, durante todo esse desenrolar aí da história, ele, para ele se tornar mais poderoso ainda, ele tenta matar a fada, porque aí ele não tem empecilho nenhum, ele vai dominar tudo mesmo. E o objetivo dele é esse, né? Só que conforme vai acontecendo tudo, ele vai se apaixonando por ela e ela por ele. E no Uhum. começo, assim, essa personagem da fada, ela é muito bobinha. Eu falei, nossa, que. Né, ela faz um papel muito bobinho, e aí você fala, nossa, muito. Acaba ficando. A gente vai, sei lá, pegando um ranço, assim. Mas depois, conforme vai acontecendo, você vai entendendo o porquê, porque parece que ela é muito boba, mas ela não é. Tem Uhum. um porquê dela agir daquela forma, né? E ele do mesmo jeito, ele é muito frio, muito, mas ele também tem um porquê dele agir daquela forma, dele ser Uhum. tão gelado do jeito que ele é, né? E depois,
quando ela faz isso, que acorda ele, que tira ele dessa prisão, um feitiço é lançado. E eu acho que eu entendi que tudo já era meio que calculado, que isso ia acontecer de qualquer forma. Então, por Hum, isso que esse feitiço também já acontece, né? E tudo que o feitiço é o seguinte, tudo que a fada sente no corpo, ele sente também. Então, se ele tentar, aí ele começa a perceber que ela é muito desastrada, né? Então, ela bate a cabeça e ele sente. Ela bate o pé, ele sente. Ela se corta, ele sente. Aí ele começa a perceber, poxa, se eu matar, eu também vou me matar. Ele é, entende isso. Então ele fica ali tentando achar uma forma de não de matar, mas sem que ele morra, dele desfazer esse feitiço. E aí eles começam a conviver, né? Aí ele começa a se aproximar dela, mas a aproximação é com segundas intenções mesmo. E é muito legal o cenário dessa série, né? Porque no começo também eu falei, nossa, mas é muito fantasioso isso, né? Um negócio muito assim que a gente entra, você fala, dá para você ver que é fantasia pura, mas você vê que faz parte de uma construção mesmo do é como se eles quisessem que a gente se envolvesse realmente com todo aquele cenário para você conseguir entender a história. Não só entender, mas é como se eles quisessem que você fizesse parte daquilo, né? E realmente para mim foi assim, eu comecei e falei, nossa, que legal. E o Reino das Fadas, onde ela mora é entre as nuvens, é muito lindo o cenário. E o dele também, que é lá, né, o reino do demônio lá, que eu já não lembro mais o nome da do Lua, lugar que se né? diz. Ah, é da Lua, né? É, O dela, o dela é no meio das nuvens, que eu lembro mais. Eu fiquei bem ele é da tribo da Lua. ah, então. Porque o dela, o nome dela, que eu até esqueci de falar, é Fada Orquídea, né? Ela lá Uhum. é conhecida como a Fada Orquídea. A Xiaolan Hua. Gente, o chinês, hein? O chinês. Se o coreano que a gente ouve mais não sai, o chinês piorou. E o demônio é o Dong Fang King, ó, King Kang. Olha só que bonito que fica o nome. E o ator que faz o demônio é o Dylan Wang. Ele é bem famoso lá na China, assim. Ele é cantor também. Até eu estava olhando, ele falou, é cantor, ator e comissário de bordo. Eu falei, olha, Jura? ele é comissário. É, e ele Que, ficou bem ó, famoso. quando ele arruma Oi? tempo para trabalhar como comissário de Agora, bordo? se ele é comissário ainda, eu não Ah, sei. tá. Mas lá Deve ter na começado como, assim. como? E aí alguém viu e falou, nossa, que homem bonito, vamos chamar ele para. Mas eu acho que ele já era Nossa, cantor. Então, eu que acho que ele engraçado. é engraçado. Depois o pessoal entra lá, faz Muito pesquisa engraçado. de Dylan Wang, vocês vão achar isso aí também. Eu também morri de rir, né? Falei, olha que interessante. E comissário de bordo. É, Só 24 anos, né? Ele é sim, bem ele é novo. novo. E ela é a Esther Yu, né? O pessoal conhece lá como Esther Yu, mas o nome dela aqui também tá Yu Xin, alguma coisa. Tem um nome dela chinês mesmo, mas ela é mais conhecida como Esther Yu. Yu Xuxin. Tô Xu lendo do Xin, jeito né? do jeito que eu consigo ler em português. E ela tem 27 anos. É Ele é nova bem também. famoso, ela é nova também. Ele fez Jardim de Meteoros, né? E aí Sim, ele ficou bem conhecido por conta deste drama que ele fez. é. E essa questão dos cenários, eu fiquei bem incomodada, porque era muito sutil. Tô numa fase de bem terra, ou pelo menos preciso me movimentar na terra. Aquela, se jogar na lama, não exatamente, né? Quase, mas não isso. É, saindo da lama. Aí nossa, eu fiquei muito incomodada, mas depois eu comecei a apreciar que é muito bonito mesmo, né? A questão do próprio lugar que ela mora, aquela árvore, né? Cada folha representa a alma de uma pessoa, ou melhor, a história de uma pessoa que está viva.
É uma da vida, é a árvore da vida que ela É a fica, né? árvore da vida, que é bem simbólica também para gente que estuda terapias holísticas ou a parte de. Como que seria a palavra? Né? Mística, né? A coisa mística da vida, assim, a árvore da vida. Aí eu fiquei bem incomodada, e depois também uma questão que eu acho que deve ser, que acontece em várias séries chinesas, é a questão deles dublarem a própria voz, né? Porque eu acho que não sei por que eles gravam e será que depois tem a questão de dublar de novo aquela cena e você começa a ver que a boca não Não mexe, mexe igual. não mexe igual o som, ou tá um pouco adiantado, mas é tipo, o milissegundo que tá adiantado, atrasado, você acaba percebendo. Eu tô Eu começando não pela olhei isso, parte. eu Não? não olhei. Não, É, não é prestei porque atenção nisso. eu tô assisti muita série coreana por um tempo, e aí eu descobri os BLs, então tô assistindo muito BL e assisto uma ou outra coreana hoje em dia. Então você começa a reparar, né? Até acostumar o idioma também. é, Você começa a reparar a questão de produção, etc. Mas então, essa parte me incomodou muito, da parte do cenário, porque eu acho que é exatamente trazendo para as emoções que depois a gente vai chegar nele, né, também. Ela é alguém muito instintiva, né? Pelo menos ela é criada muito inocente, infantil até. E ele, um ser muito frio, né? Que fala que acordou depois de 30 mil anos, porque ficou preso, porque acabou matando o pai. Ele matou. Tem a questão de um exército de 100 mil soldados. Ele liderou um exército, né, de 100 mil soldados. Então, tem uma questão de prisão muito forte. E o principal que eu conecto e que conecta aqui com Dora é a questão dele perder as emoções, né? Antes deles virar o Moon Supreme no lugar do pai dele, ele passou por um tratamento de choque, de parar de sentir todas as emoções. Eu não lembro se tem um número certo, mas é como se fossem 7 emoções, alguma coisa assim. Tem um número de Eu não lembro. emoções lá que ele. Não sei se é informação minha, mas é tipo, vem isso na minha cabeça agora. Mas ele se torna frio por causa disso. Ele é um ser que não sente mais. E aí o pai dele achava que para ele conseguir liderar, né, toda essa 100 mil soldados, a tribo da Lua, dominar todos os reinos, e para ser o poder, para ser o ser mais poderoso ali desses reinos sutis, que me vem essa palavra, ele não poderia ter emoção. E aí, quando ele encontra a fada e começa a sentir tudo, imagina a confusão que é para ele, né? Como assim uma mera fadinha vai me incomodar tanto ao ponto de eu me machucar junto, né? Você lembra, né, que quando ela se cortava parecia um risquinho nele também. Também. É a E ele foi conexão. criado assim, né? Ele foi criado para não sentir, ela criado sentindo tudo, né? Mas depois também a gente descobre que ele tem uma coisa de uma sensibilidade com uma outra, com a música, né? Ele ganha um instrumento, ele aprende a tocar um instrumento. Mas, enfim, no fundinho ele tem a sensibilidade dele, mas a gente conhece ele como um ser sem sentimento total. E se depara essa ser, com essa fada, que, que dentro desses reinos aí, né, o reino imortal das fadas, tem a tribo da lua e o mundo mortal, que fala aqui de onde eu tô lendo as informações. É, É como se fosse o menor dos seres ali, né? De poder ou alguma coisa assim. Porque ela veio de uma planta,
né? Por isso que é É, fada orquídea. Então, ela, como se ela não tivesse poder nenhum. Ela mora no reino das fadas celestiais, mas ela é a que menos tem poder, né? Não tem poder sim, nenhum, ela só cuida daquilo ali. Porque é uma forma, eles quiseram deixá-la mesmo camuflada por conta de todo o poder que ela tem, né? Então ela é, ficou ali, né? que a gente Mas essa descobre questão do também cenário, você depois. olha isso, você olha as roupas e aí você consegue entender, né, que ele realmente é o rei demônio, porque aí vem aquelas roupas pesadas, pretas, com aqueles negócios na cabeça, assim, que aí você fala, nossa, Aham, como ele é poderoso. E ela, aquela leveza, né, as roupas mais claras e leves, e aí você vê que é totalmente, né, oposto mesmo. sim. E para mim trouxe muito isso da luz e sombra. A gente falou Uhum, disso num episódio anterior sobre luz e sombra e esse também fala muito. Aqui traz num romance, em forma de romance, né? aham, Mas aí eu quando eu fiz a conexão com as emoções disso, né, a emoção disso, desse drama para mim é muito isso da gente abraçar, porque ali eles não podem, eles sabem que eles não vão poder ficar juntos, porque quando ela vai para o reino lá da lua, ninguém quer aceitá-la, porque ela é uma fada, eles acham um absurdo, e ele é a mesma coisa, ele não pode nem entrar, ele nem foi para o reino dela, né? Ele ficou é, naquela partezinha que ela mora ali, né? Só na árvore. Mas ela não chegou a entrar, ele não chegou a entrar no reino, porque eles não aceitavam de maneira alguma um demônio no reino das fadas. Então eles sabiam que, né, depois do desenrolar de tudo, eles se apaixonaram, mas não poderiam ficar juntos, né? E se ficassem, os reinos eles iriam matar todo mundo por conta de um amor. Então eles acabam abrindo mão porque eles querem. Então tem um negócio disso, né? A gente faz isso na vida dessas escolhas, né? Ah, não, se eu ficar na sombra, eu não posso ser luz. Mas e se a gente é os dois e a gente não aceita nenhum nem o outro? A gente fica nessa contradição o tempo inteiro, né? sim. Então eles trazem muito isso, é muito interessante, porque aí lá no final vai ter um desfecho interessante também. Depois de você chorar na posição fetal, eu chorei muito, né? Depois de você chorar muito, vai ter um desfecho bacana, mas é sofrido, porque é o que a gente faz, a gente sofre com essa questão da gente aceitar as sombras que a gente tem, de aceitar que você é invejoso, ou de aceitar que você é pão duro, mas tem um nome para isso, né? Eu esqueci o nome do pecado Avarento? capital. Avareza? Avarento, avareza, ou que você vai para o lado da luxúria. É difícil de você olhar para isso, Muitas porque vezes é difícil aceitar a nossa luz, né? a luz também, porque é mais fácil ficar no escuro, né? Cancelado, cancelado, cancelado. Canceladíssimo. É, Mas é canceladíssimo. assim, por tudo que a gente aprendeu, o jeito que a gente foi criado, é mais fácil. Já começa por aí, né? São 7 pecados capitais, então você tem isso como pecado. Fala, nossa, que absurdo, É, né? E aí a gente não quer olhar, né? Porque não. E quando você começa a olhar, igual a gente que fica estudando sobre isso, sobre essas emoções, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que não é bonito, não é mesmo. E você admitir que tem, que aquilo está em você e que para aquilo acabar é só você se matando, né? É só você morrendo, e não se matando, mas morrendo. é, Então, é leva você para umas questões, umas emoções mais profundas. Mas quando você entende que tudo isso tá em você também, e aí você começa a aceitar a sua luz, nossa, como fica mais fácil você viver, né? Que aí você fala, eu não preciso brigar mais, né? Eu preciso olhar sim, mas não preciso brigar. é. Não precisa ser uma luta igual a gente fala, acorda, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, acordam e falam, nossa, estou pronto para a guerra. Eu falo, gente, que guerra? Porque se você se apronta para uma guerra, com certeza o seu dia vai ser um dia de guerra. É verdade. É. Por mais desafiador que estejam os últimos tempos em energia, eu achei interessante que foi uma coisa que eu compartilhei com você, que me veio um insight de conectar esses 30 mil anos que ele ficou lá dormindo, preso, né?
com a noite escura da alma, que é um termo que você começa a observar também. Quando você começa a ver a parte mística ou holística das coisas. E aí, é, eu até comentei com a Ellen assim, nossa, é muita gente quando desperta também, não só a noite escura da alma, mas o despertar de consciência para tudo que você é, para tudo que você está, para todas as cagadas que você fez na vida, para todas as vitórias que você teve na vida. De repente você acorda e você vê, nossa, que bagunça que eu tô, mas também que ao mesmo tempo como eu, como é maravilhoso eu ter o poder de decidir o que eu quero fazer para minha vida. É, é tudo isso junto. E aí eu falei, é igual ele, 30 mil anos lá você dorme, de repente você acorda, aí você vai ver, você tem que sair do fundo do poço muitas vezes, pelo menos eu me senti assim, que algumas vezes que eu despertei nessa vida, A gente acordou, é, realmente, você que a gente falou mesmo. acordou sentindo no fundo do poço ou tipo saindo do chão assim, totalmente derrotada. A impressão que dá é que você tá o 10 de espadas. É o 10 de espadas, a carta do tarô que tem um homem, uma mulher, depende, deitado com dez espadas nas costas, sabe? É exatamente a sensação de morrer para renascer. E E ela vem, ele passando por isso e descobrindo todas as emoções, é totalmente esse processo para mim, assim. E ela trazendo ali, né, a leveza, eu até conectei também, né, com masculino e feminino. Eu Sim. sinto que a gente está numa reconstrução, até num renascimento do masculino e encontrando um real poder da energia do feminino. Nos últimos anos, décadas, né? Vai depender aí de como cada um sentir no coração. Talvez dias, né? De repente você acordou agora. Tô até abrindo a boca aqui. É, e aí, liberta, solta as energias aí. É como se a gente saísse do fundo desse poço e aí, agora o que que eu faço, né? Agora eu acordei, o que que eu vou fazer? Aí você tem que começar a perceber. E aí, um trabalho interessante é trabalhar as emoções e começar a conectar com elas novamente, mesmo que seja a, um sofrimento, uma dor, uma tristeza, uma raiva, no lado negativo que eu tô falando, para depois você começar a perceber que tem a outra polaridade, né? Tem o êxtase, tem a paz, tem a gratidão. E aí a gente vai transitar entre essas duas, né? Libera, liberta, solta. A gente vai transitar aí entre as polaridades nessa terra de meu Deus. E, e é um dia de cada vez, um instante de cada vez, vai do processo que a gente se coloca, ou Propôs. se propôs, alguns. É bem isso É, mesmo que você falou, que ele, durante a série, ele vai trazendo essas emoções, né? Ele vai sentindo cada uma e não é fácil, né? é, Ele vai para o fundo do poço, ele fica difícil, fica complicado, porque ele está sentindo coisas que ele não sentia, né? Só que é legal também que aí ela tá junto com ele, né? E aí traz essa leveza que você está falando, que não é muito desafiador, mas eles estão juntos, então eles começam a trabalhar juntos e eles vão crescendo juntos. E ela vai, nesse processo, ela também deixa de ser infantil, aí você percebe aquela infantilidade dela sumindo, porque ela vai amadurecendo junto com ele ali, né, os dois no mesmo processo, ele com as sombras e ela trazendo a luz para ele e ela entendendo as sombras também. Então é muito bonito de sim, ver quando a gente tem esse olhar, né? Não é só um e dorama, né? É um olhar que a gente tem mais amplo ali do que o autor quer trazer, né? A mensagem que ele quer trazer. pode ir além dos aléns, diz outra amiga nossa. Além do, Olhar além do que além. além do além. É, e também
você falou que ela é mais infantil, né? Que eu até comentei também, ela traz essa coisa da inocência. A gente também, quando desperta, vem muito essa coisa de estar num lugar de infantilidade mesmo, porque muitas vezes você Sim. vai querer ver só a dor que você tá sentindo ali, muito instinto ali, muito. Não sei o que que eu faço mesmo, né? Pedir ajuda. E aí, esse processo de despertar vai levar a gente para amadurecimento e também para o adultecer, para crescer como pessoa, assumir a responsabilidade como adulto, que é um grande desafio, acho que de todos, ou quase todos, né? Eu, em questão, por exemplo, de trabalho, eu estou amadurecendo agora, muito recentemente. Que eu lembro de falar, canceladíssimo, 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 que imagina trabalhar nunca, sabe? Era como se fosse um peso, sei lá, igual ele lá, 30 mil anos preso lá, era tipo a questão da energia de trabalhar, ou da palavra trabalho para mim. Já ressignifiquei algumas vezes, então se eu estou falando aqui, talvez é para liberar mais ainda essa questão, né? Trabalhar como algo sagrado, como algo que é um potencial de você se desenvolver como pessoa e mostrar o seu sol. Eu acho que o trabalho cada vez mais traz essa possibilidade da gente desenvolver ali questões de merecimento, questões da própria luz, porque se você trabalha com aquilo que a sua alma está pedindo, que o seu espírito se propôs nessa vida, né, de acordo com o que a gente acredita aqui, o seu trabalho vai te iluminar e vai poder iluminar outras pessoas. E não que você tem que ser terapeuta para isso, não. É você fazer o que você faz mais fácil, faz com gosto, faz com alegria. E muitas vezes a gente briga. Muitas vezes a gente briga por essa coisa de, mas, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, igual a gente como terapeuta. A gente tem que estudar ou como empreendedor, vamos deixar um pouco mais amplo. Como empreendedor, a pessoa tem que ir atrás de estudar um pouco de marketing, um pouco de como são as emoções, as pessoas, como as pessoas funcionam, qual é o lugar, o que que o meu produto vai ser diferencial para aquela pessoa. É, Que então, público vai atingir, né? Então que tem tudo. público atinge. É, para quem abre uma empresa, quais são os tipos de trabalho que eu preciso ter para fazer uma fábrica funcionar, né? Tem todo um processo aí de amadurecimento e o trabalho, acho que para mim pode ser até um dos grandes insights da minha vida é perceber que o trabalho, por mais que eu tenha negado essa energia boa parte da vida, dessa vida, ela é aquilo que eu vou poder mostrar para que eu vim, né? A minha luz. Então, que assim seja, Deus abençoe. Cada vez mais. Você tocando nesse assunto, a série fala muito disso, né? De ele vem num trabalho de destruir tudo, então ele não tem emocional nenhum, porque ele é como se ele trabalhasse com uma empresa, é o pai dele lá, né? O pai É, dele, entre aspas, porque o pai dele está em outro plano, por é, causa dele mesmo. Mas assim, o pai dele deixou isso, você tem que dominar, dominar. Então a vida dele é destruir porque ele tem que ser o maior, destruir reinos. Não é destruir para ele por destruir, é destruir para ele tomar posse daqueles reinos, isso. né? Então aí o território dele vai ficando cada vez maior. E foi isso que a gente aprendeu durante esses anos todos aí, né? Que não, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa ter casa, carro e apartamento. Não que isso não seja importante, são coisas que são necessárias para a gente ter um conforto. Todo mundo quer ter conforto na vida, Claro, e né? é de Mas direito também. e é de direito, porque você está trabalhando, né? A consequência é você ter algo. Só que aí você trabalha em prol de uma empresa, né? Você trabalha para uma empresa,
às vezes, muitas vezes infeliz, não é aquilo que você queria, mas como você, né? Aí você tira suas emoções, fala, não sinto nada, vou só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando eu aposentar, eu usufruo, mas aí às vezes você vai chegar na aposentadoria e não consegue usufruir de tudo aquilo. Então tem umas coisas assim, não que a gente, igual você falou, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, o que é mais fácil. Então, também se criou algo de falar, não, todo mundo tem que ser terapeuta. Não, não tem. Quem tem que ser é quem gosta daquilo, né? Às vezes a pessoa ela é Hum. muito boa advogada e ela flui naquilo. Então, tudo bem, é ali que ela vai doar o magnetismo dela. É ali que vai ser o legal para ela. Não adianta ela querer ser terapeuta só porque falaram que só os terapeutas que são da luz, né? Gratiluz, gratitude, não é? Né? Cada um tem que achar o seu lugar, né? Então, às vezes, uma pessoa que faz bolo, ela faz bem naquilo. Às vezes, se ela Uhum. for trabalhar com outra coisa, não vai ser legal, porque o que flui para ela, o que dá prazer é aquilo, né? E a série traz muito isso, e conforme ele vai sentindo as emoções, eles vão crescendo, aí eles vão para esse lugar de juntos, eles conseguem, eles começam a ter uma visão ampliada de que eles falam, nossa, a gente pode ter tudo, né? Não precisa dividir mais, a gente pode ter tudo, não precisa ser separado, né? Fadas e É, demônios podem viver, né, juntos, sim, cada um nós, respeitando, né? Porque tem, né, igual a gente, né? O mundo, todo mundo tem diferença de pensamento. Então todo mundo pode viver em harmonia, mas precisa respeitar. sim. Aí fala muito na uma integração, né, da luz e da sombra, que a gente comentou, que é bem claro isso na série também, né? O da É, lua é um reino mais escuro, o das fadas e o dos daqueles dos seres celestiais é mais claro. O masculino e o feminino, você vê aí muitos arquétipos, muitas referências, o masculino e o feminino que eles representam. Ele mesmo, a gente consegue perceber que ele vai ficando mais leve na medida que ele se conecta com as emoções pelas roupas dele. No começo é uma coisa verdade. muito preto, e aquele coisa que parecia até chifres, traz uma coisa muito pesado, né? Lembra, Parece que machucava, assim. É. lembra Então, de tipo animais que têm chifres muito pesados. Ele tinha isso como adorno na cabeça dele, aí ele vai ficando mais leve e as roupas vão ficando mais variadas também na medida que vai desenvolvendo a série. E vamos indo para os nossos finalmente aqui. uma coisa que eu lembrei, Elisa, só para cortar, que a gente está falando de luz e sombra, e lá o reino celestial, a gente fala que ele é claro, não sei o quê, mas a gente via que o cara do poder do reino celestial, ele não era tão claro assim, né? Ah, sim, Né? Ele tinha umas questões, então é algo para a gente também olhar, que é isso que eu estou falando, né? Só porque é terapeuta, né? Né? A gente precisa olhar para as coisas, né? Porque não é só porque é claro ou escuro, né? A gente tirar também isso, né? Porque é do preto é ruim, porque do branco é bom. Nem sempre, né? exatamente. E e que é o momento que a gente está passando, acho que a, a experiência humana é essa, a gente aprender a ser humano, vendo o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, aprender com isso e aprender com o outro, e a gente vai falando, né, de contar com o outro, contar consigo mesmo e contar com o outro também. Já tem alguns episódios, e tem hora que você vai acordar e vai estar sozinho e vai chorar em posição fetal, ou vai querer gritar, não vai querer sair da cama um dia todo ou vários dias. E claro, se isso for recorrente, procura o médico. Pode ser quadro de depressão, se você não está conseguindo sair desse estado de sofrimento, de dor, procure médico, né? Com coisas mais Uhum. procurar ajuda. Ajuda de responsáveis, de acordo com aquilo que você está precisando. Enfim, vamos continuar nos próximos episódios que aparecer Luz e Sombra de novo. Lembrar de nos seguir nas redes sociais. É um prazer enorme, tá? A gente está aqui conversando e compartilhar com vocês. Compartilha, então, esse nosso bate-papo
esses nossos aprendizados, porque você não precisa sofrer tanto, talvez, igual a gente já sofreu, Exatamente. né? Se sentir 30 mil anos preso e acordar, né? Então, pessoal, é isso, né? Que a gente possa ser companhia de vocês nos dias de sol, nos dias de chuva. Nos dias de chuva, a gente sabe que a gente precisa mais um pouquinho, né? A gente precisa de uma força, de um ânimo, assim. Então, ouçam o Dora, né? Às vezes uma palavra que saiu lá faz você pensar em alguma coisa, fala, te dá um start, aí você fala, nossa, né? Me trouxe uma luz, né? Sigam nas redes e é isso que a gente deseja, é isso que a gente faz aqui de coração mesmo, que a gente possa ser luz para as pessoas, né? Levar luz para as pessoas, porque a gente já esteve nesse lugar também. Então, até mais, Com Doratingos, certeza. até o próximo episódio. Até.